A vida cristã é uma grande luta. Eu acredito que você sabe muito bem disso. Posso afirmar com muita convicção que não há um só cristão em toda a história do cristianismo e ainda, antes mesmo de Cristo, não há um só crente em Deus, sobre o qual não se possa dizer isso. A vida daqueles que temem a Deus, que creem em Deus, é uma grande luta. É uma luta que muitas vezes parece até muito maior do que as nossas forças. E eu tenho certeza que você tantas vezes já chorou aos pés do Senhor. Chorou por sentir que as suas forças pareciam tão pequenas comparadas com a grandeza da luta ou do vale da sombra da morte. Nós lutamos contra 3 inimigos. Não poderia ser fácil mesmo. Lá em Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo nos diz que lutamos contra a carne, o mundo e o diabo. Em Efésios 6, ele diz que a nossa luta não é contra a carne ou o sangue, mas contra principados e potestades. E nesse caso, o termo carne, ele é usado para significar o outro. A nossa luta não é simplesmente contra pessoas aí fora que nos odeiam. A nossa luta não é simplesmente contra os inimigos visíveis, que às vezes são até inimigos por coisas fúteis, bobas, como concorrência no trabalho. Não, a nossa luta é maior. Nós vemos em Apocalipse, o imperador ou os imperadores perseguiram, maltrataram, mataram cristãos com um ódio inexplicável, de tal modo que procônsulos da época chegaram a questionar as ordenanças dos imperadores a respeito do juízo que era feito contra os cristãos nos tribunais. Porque ao investigar a vida dos cristãos, eles não encontraram nenhuma razão para levá-los a juízo e muito menos para condená-los. Alguns chegaram a perceber e disseram com clareza: é algo pessoal. Não pode ser senão algo pessoal, mas inexplicável. Porque Apocalipse nos diz que Satanás estava por trás. Por isso Paulo nos diz em Romanos que somos como ovelhas para o matadouro. É por isso que a sua luta é grande. É por isso que a vida cristã é difícil. É por isso que aquele seu sonho de começar a conquistar a vida, trabalho, e vai tudo bem, e progredindo, família, e a família vai bem, e tudo só cresce. E tudo na sua vida vai caminhando num percurso progressivo e estável. Esse sonho humano de ver a vida ir ao cúmen de alguém que dedicou-se e foi abençoado, não se concretiza. Porque em toda essa jornada, nós estamos lutando contra a carne, o mundo e o diabo. E então, no meio de todos esses sonhos, vêm as muitas angústias, daquelas lutas não esperadas. E então, vemos que a vida se parece muito mais com um campo de batalha do que
com uma planície verdejante, ou mesmo com Alpes suíços escaláveis. A vida é como um vale da sombra da morte, porque a carne, o mundo e o diabo, enquanto tiverem tempo, estarão lutando contra nós, porque pertencemos a Deus. Agora, o que a gente faz? Tudo isso que eu falei é uma constatação. Não precisamos provar o que estamos falando, porque você sabe que é verdade. Não precisamos trazer inúmeros exemplos reais sobre a luta que nós, cristãos, travamos contra as trevas, porque você sabe que é verdade. Então, o que nós precisamos é perguntar: o que eu faço, Senhor? O que eu faço, Senhor, diante destas lutas que venham ao longo da vida travando inevitavelmente? O que eu faço, Senhor? Nós vamos aprender com Jesus o que fazer, porque o nosso Senhor Jesus também lutou, e lutou por nós, lutou por você. Nós vamos abrir a palavra do Senhor na sequência de exposições no Evangelho segundo João. E vamos abrir no capítulo 18, versículo de 1 a 11. Versículos de 1 a 11. Não será o único texto, a única referência, porque ele possui um paralelo necessário que nós também abordaremos. Mas vamos começar com esta porção da palavra do Senhor. João, capítulo 18, versículos de 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Senhor Deus amado, o Senhor é muito bom. Enviou o teu Filho para se identificar conosco e sofrer o nosso sofrimento, ser moído por nossas transgressões, ser partido por nós, pecadores, e ir à cruz para aplacar a tua ira que estava sobre nós, que somos, Senhor Deus, pecadores. Obrigado, Senhor.
Pedimos que a tua palavra, pelo poder do teu Espírito e para a tua glória, porque nós, quem somos, Pai? Nada somos, mas que o Senhor possa falar ao nosso coração, para que pelo Espírito esta palavra transforme vidas, converta pecadores e então edifique a tua igreja, glorificando ao Senhor. Receba a nossa oração, Deus. Tudo em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vimos os capítulos 13 a 17 como um bloco inteiro. Vocês lembram? Jesus está em Jerusalém. Nós vemos isso no capítulo 12, versículo de número 12, que diz: no dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, então, eles ouvindo que Jesus estava indo para Jerusalém, foram até ele. Então, ele estava indo para a cidade onde ele festejaria a Páscoa. E Jesus está, capítulo 13, hora antes da festa da Páscoa, e aí continua o texto. Jesus está em Jerusalém. E é naquele momento da festa da Páscoa que o Senhor Jesus não só ministra a ceia, mas dá uma série de ensinos e orientações e conforto, porque ele estava preparando os discípulos para a crucificação, que são exatamente os capítulos 13, 14, 15, 16 e 17. Esses capítulos ocorrem em um só momento. Jesus está ensinando aos discípulos e preparando os discípulos para a crucificação. Então, ocorre uma mudança de cenário. Jesus vai começar, logo, a via sacra. Depois desse momento que hoje veremos no Getsêmani, ele começará aquele percurso rumo à cruz do Calvário. E este momento é tão importante. É um momento de transição, é um momento de preparação, é um momento em que Jesus está se preparando para o maior combate contra as trevas, porque é na cruz que Jesus venceria o pecado, a carne, o mundo e o diabo. O Senhor Jesus, então, diz o versículo 1, que nós lemos, tendo Jesus dito estas palavras, ou seja, tudo o que nós ouvimos no capítulo 13, 14, 15, 16 e 17, ele disse tudo isso e saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Então o cenário mudou, ele se afastou de Jerusalém e foi para um lugar que já era comum, um jardim comum a eles, que por isso, inclusive, Judas conhecia. Um lugar que provavelmente era utilizado por Jesus e os seus discípulos para que pudessem orar, para que pudessem conversar, para que pudessem aprender mais do ensino do Mestre. Se usássemos só o português, e aí vejam a importância de uma pesquisa um pouco mais profunda, de fato seríamos muito tentados a fazer uma comparação que seria belíssima à vista, mas que pode ser de grande equívoco. O jardim do Getsêmani com o jardim do Éden. É uma grande tentação fazer esta comparação, mas há um problema. É que a palavra aqui, jardim, não é a palavra jardim do Éden. No Éden, de Gênesis, capítulo de número 2 e também capítulo 3, a palavra é paraíso, não é jardim. Por isso que não faremos essa associação, que talvez você até espere que seja feita. Aqui é um jardim mesmo, lá é um paraíso. Um termo que será usado por Jesus, sim, em Lucas, capítulo 23, mas também usado por Paulo em Coríntios e depois em Apocalipse, o termo paraíso.
Jesus, quando diz que estaria no paraíso com ele, aí ele usa o mesmo termo, o evangelista, que usou a língua grega, utilizado lá no Gênesis, o paraíso de Adão e Eva. Pois então, considerando que Jesus estava num jardim comum, sem analogias necessárias, nós vamos para um outro texto fundamental para vermos a riqueza daquele momento. Porque aqui em João, ele escolhe apenas alguns fatos que aconteceram, que nós veremos mostram a luta, o confronto de Jesus contra o mundo e o mundo contra Jesus. Esse confronto do Senhor contra os seus inimigos. Mas os outros evangelhos mostram algo mais. Os outros evangelhos, como Mateus, para o qual nós vamos agora, capítulo 26, eles nos mostram como Jesus se preparou para esse confronto. Como Jesus se preparou para aquele momento tão importante, essa luta tão importante. Como foi que Jesus se preparou para vencer as trevas. Capítulo 26 de Mateus, versículo a partir do 36. Diz assim: Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. Observem, é o mesmo momento, só que agora com outras informações a mais. E disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Lá no texto de João, ele pula isso, a oração. E vai direto para o confronto que Mateus, então, ele nos conta o que aconteceu antes. Lucas nos dá ainda uma informaçãozinha a mais que Mateus não registrou e que consideramos ser proveitosa para nós, tendo em vista que nos ajuda a aplicar a nossa vida. Lucas diz que além de Jesus, ao chegar no Getsêmani, ter dito: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar, ou seja, a ênfase cai na oração de Jesus. Lá em Lucas capítulo 22, versículo 40 e 41, diz que chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse, então além de ter dito que ele ia orar, Jesus disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. Jesus também disse para os discípulos para que orassem. Observe então que aquilo que Jesus vai vivenciar ali tem aplicação à nossa vida. Aquilo que o Senhor Jesus fez ali, orando ao Pai diante de uma luta tremenda que ia ser travada contra as trevas, ele também ensinou a fazermos. Orai, para que não entreis em tentação. Em outras palavras, orem para não serem derrotados. Orem para não perderem a luta. Orem para que o inimigo não vença vocês. Orem para que tenham auxílio do alto e então vençam a luta que vocês têm que travar. Como ele ia travar a maior de todas as lutas contra os nossos inimigos. Então, voltando a Mateus, versículo agora 37, diz que, e levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Minha gente, imagine quão profunda tristeza não teria Jesus em seu coração, ao estar iniciando o processo de ida à cruz, sabendo que ele estava indo aplacar a ira do Todo-Poderoso. É impossível nós termos noção da tristeza e angústia de Cristo, porque nem mesmo o mais angustiado dos homens, que passou por lutas nesta vida, pode ter noção do que é estar na frente do Todo-Poderoso, para aplacar a ira do Deus eterno.
impedindo que ela caia sobre nós. Ninguém sabe o que ele passou. Portanto, comparar o que Jesus sentiu com qualquer tristeza que os homens possam sentir, ou pior, considerar uma possível depressão, chega a ser uma ofensa a Deus. Aquele que está ali para aplacar a ira do Todo-Poderoso, ser comparado com um depressivo, é uma forte ofensa ao Senhor da glória, Jesus. Ele está triste porque ele está indo à cruz para carregar os nossos pecados. Ele está triste e angustiado porque o peso das nossas transgressões está sobre ele. Você já tentou carregar o peso de outros? Imagine homens carregando sacos de cimento nas costas, 50 quilos, andando com aqueles pacotes pesadíssimos. Pede para carregar em lugar de 1, de 2, de 3. Com 3 sacos de cimento, você teria 150 quilos às costas e você cairia no chão, porque não suportaria o peso que eles estavam carregando. Muito obrigado. Um a um. E Jesus carregou todos eles. Jesus carregou aquilo que você sozinho muitas vezes não suporta. Quando você peca contra Deus e sente aquela angústia por ter pecado contra Deus, por que eu fiz isso? Meu Deus, a minha vida é cheia de pecados. Quantas vezes você se arrependeu dos seus pecados? Quantas vezes sentiu ou remorso pelos seus pecados? Ou até o mundo sabe o que é isso, que aqueles momentos em que o pecado pesa nossas costas pelas próprias consequências que ele traz. Jesus está sentindo as dores de nossos pecados todos, porque Jesus foi à cruz, tanto para pagar o pecado original de Adão, quanto os nossos pecados. Como diz Paulo, não apenas por um, mas por muitos pecados ele estava indo à cruz. Não tem como não se entristecer e se angustiar profundamente. Lucas chega a acrescentar uma informação que, tendo em vista compreendermos que o Evangelho está em nossas mãos na íntegra, consideraremos como fidedigno o texto. Ele diz que, estando em agonia, Lucas 22, 44, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Tamanho era o peso do pecado sobre a vida de um único homem. A angústia de Cristo é impossível de ser compreendida, de ser mensurada por nós. É a angústia de todos os nossos pecados. Ele estava lá por isso. E mesmo mostrando tamanha força para suportar as dores de outros muitos, nós também vemos nele a fraqueza de um homem, E no versículo 38 de Mateus 26, continuando o texto, diz: então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. A angústia era tão profunda que parecia ser insuportável, muito mais do que qualquer homem poderia experimentar, porque os homens suportam as suas angústias, seus pecados, suas lutas, seus erros, e ele suportava os nossos pecados, nossas angústias, nossos erros, não de um, mas de todo o seu povo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. A fraqueza de um homem extremamente forte.
de tão pesado que era aquele momento, ele diz: Pai, se der, passa de mim, está difícil. Aquele momento em que você sente fraqueza e acha que não suportará as angústias, Jesus sabe o que é isso. E ainda que nós digamos, porque de fato foi, que ele suportou uma angústia muito superior às nossas, não devemos considerar que isto não nos traga uma aplicação à nossa vida, porque o próprio autor de Hebreus diz isso para nós em Hebreus 2,17, por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, como nós, humano, fraco também como nós somos fracos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Ele sentiu a fraqueza diante da tentação de desistir. Ele sentiu a fraqueza diante do peso, da carga que é ter que suportar os pecados de um povo inteiro. E Hebreus diz assim: meu irmão, ao olhar para esse texto, sinta conforto em seu coração, porque Jesus sabe como é difícil viver num mundo que jaz no maligno, como é difícil viver diante de tantas lutas, porque todos nós passamos por momentos assim, cada qual com aquele peso que é próprio, mas momentos em que nós desejamos que o nosso cálice passe, que as lutas, as provações saiam. E ele, que estava sofrendo todas elas por nós, colocou diante de Deus também, explicitando a sua fraqueza. Portanto, não tenha vergonha de dizer a Deus, e nem se prive deste privilégio e benefício: Pai, eu não me sinto em condições. Eu não tenho condições de carregar este peso todo. A humildade daquele que se vê pequeno diante da luta, da batalha. Na verdade, isso que Jesus fez e que nós aplicamos à nossa vida, ele ensinou em oração. Quando ele, na oração dominical, em Mateus 6, versículo de número 13, ensinou os discípulos a orar dizendo: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou não nos conduza para a tentação, mas livra-nos do mal. Ele nos ensinou a dizer: Pai, não me sinto em condições de suportar estas coisas, me ajuda, Senhor. Exatamente o que, como nós vimos em Lucas, Jesus disse aos discípulos a respeito da oração deles: orai para que não entreis em tentação. Peçam a Deus ajuda. Ele conta o seu sentimento de fraqueza naquele momento. Todavia, continuando o versículo 39, o texto diz que Jesus se referiu ao Pai dizendo: não seja como eu quero, e sim como tu queres. Na luta contra o pecado, contra o mundo e contra o diabo, a vitória de Cristo e a nossa vitória está em fazer a vontade de Deus. Na sua luta contra o pecado, contra o mundo e contra o diabo, a vitória está em fazer a vontade de Deus. Senhor, eu não encontro em mim condições, Senhor, mas seja feita a tua vontade. E essa vontade, ele sabia qual era. Ele não estava dizendo: eu não sei, Senhor, o que o Senhor quer.
Aquele momento em que você gostaria de fazer algo, mas não sabe se opta por essa universidade ou por aquela. Eu não sei mesmo, eu não tenho nenhuma convicção. As duas são possíveis. Não é isso que está em jogo, uma escolha dentre opções possíveis. O que está diante do Senhor, a realidade é que ele sentiu a fraqueza da natureza humana diante do certo caminho que Deus queria para ele. Ele sabia, disse várias vezes: para isso mesmo eu vim, para isso mesmo eu vim, para ir à cruz. Para ir à cruz. Quando Jesus disse: não seja como eu quero, e sim como tu queres, ele estava se colocando diante do Pai, dizendo: apesar de toda a fraqueza da natureza que sinto, ainda me disponho a fazer exatamente a tua vontade. Seja feito o teu querer. A nossa vitória está na vontade de Deus. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Agora sim, Jesus se dirige a eles para que eles vigiem, clamem, peçam auxílio ao Senhor. O crente fiel não é aquele que pode vir, ó. Vem. Quem é o próximo? Quem é o próximo da lista aí, ó? Eu já bati em um, já derrubei aquele ali, o gigante Golias. Quem é o próximo aí? O fiel cristão não é aquele que, como um Superman, vai derrotando os inimigos e orgulhando-se de si mesmo. Eu venço tudo, eu sou forte, já venci esta luta, aquela outra, que se acha forte demais para lutar e vencer os desafios da vida, porque o próprio Cristo, o Rei da Glória, que não tinha natureza pecadora, mas tinha perfeita natureza humana, ele sentiu fraqueza. Aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós, ele sentiu fraqueza. Se ele sentiu fraqueza, quem somos nós para nos acharmos fortes diante das lutas da vida? Diante das tentações, como ele estava sentindo a tentação de desistir. Então diga ao Senhor sempre que precisar: Pai, eu realmente não sinto condições para rogar auxílio, rogar ajuda, pedir que Deus esteja providenciando força suficiente, graça, para vencer, para o louvor da glória dele, as lutas que está travando necessariamente. Jesus ordena aos discípulos: vigiai e orai. É necessário. Por quê? Porque a carne é fraca. Essa é uma afirmação, é uma realidade, não tem como fugir dela. A carne é fraca. Vocês precisam que Deus os ajude. O reconhecimento da dependência, da pequenez, da fragilidade e também da graça e misericórdia do poder de Deus. Observe que Jesus tem pressupostos reais, que são a nossa natureza, como ela é, a fraqueza, a fragilidade e debilidade, mas também pressupostos reais, que Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, não só é forte, mas é bom o suficiente para dar força aos fracos, para fazer com que aqueles que não sentem condições de lutar, vencer as batalhas que aparecem pelo caminho, então alcancem, sejam fortalecidos pela graça do Senhor. Como nos diz o versículo 29 de Isaías 40, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam.
Jesus ordena: orem ao Senhor, para que na fraqueza vocês encontrem força, a força do Senhor, o poder de Deus que opera na vida daqueles que dependem diariamente, constantemente, completamente de sua graça. Paulo experimentou isso. Paulo experimentou em 2 Coríntios capítulo 12, quando orando ao Senhor e pedindo que afastasse dele aquele mensageiro de Satanás, uma grande luta que Paulo estava travando contra as trevas, e ele rogou, obedecendo o que Jesus disse: vigiai e orai, peçam ajuda ao Senhor. A palavra do Senhor nos diz no versículo 9, Deus responde dizendo: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, diz Paulo, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Senhor, há lutas nas nossas vidas que nós não nos sentimos capazes de vencer. E como ovelhas para o matadouro, nem sempre queremos ir à morte. Porque o Senhor é o Deus da vida. Mas na força do Senhor, até o mais fraco do teu povo vencerá os gigantes. Porque Cristo foi à cruz para derrotar os nossos inimigos e venceu. Jesus, versículo 42 de Mateus 26, volta a orar. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível. Ele disse antes: se possível. É a oração expressa na fraqueza da natureza humana. Mas a sua convicção sobre o plano do Pai o faz voltar e dizer: não é possível. Se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Ele estava disposto a fazer a vontade do Senhor. E você? Esse é um ponto fundamental em nossas lutas contra as trevas. É que a nossa vitória está em fazer a vontade do Senhor, porque aquele que lutou e venceu por nós na cruz do Calvário, e venceu fazendo a vontade do Pai, ele não fez aquela vontade que a natureza, em sua fragilidade, o conduziu a pedir a Deus que o poupasse, mas se submetendo, mesmo na mais profunda angústia, à vontade de Deus, foi à cruz para vencer, para ser vencedor. Então, é assim que nós vencemos. Nas lutas, vencemos fazendo a vontade do Pai. Talvez seja estranho muitos momentos da sua vida em que você trava lutas contra o pecado, contra o mundo e contra o diabo. Lutas em que o Senhor vai dizer: faça assim. E a palavra vai ensinar o caminho por onde você deve andar em cada uma delas. Lutas que tantas vezes vão exigir de você uma privação de coisas que você gostaria, que vão dizer a você para tomar atitudes radicais, para que você vença estas batalhas. E a nossa inclinação natural é achar que aquilo não vai dar certo. É quando nós ouvimos Deus falando ao nosso coração por alguém. Leia a palavra e ore ao Senhor todos os dias. E na nossa incredulidade, duvidamos que esse remédio tão singelo tenha qualquer efeito sobre as nossas vidas. As dúvidas impedirão que no momento da luta você caminhe o percurso que será o caminho da vitória. Mas foi exatamente ele que Jesus trilhou para vencer. O caminho de Jesus pode ser, e Paulo diz em Coríntios, absurdo aos sábios. A cruz do Calvário vai trazer vitória para o homem? Que absurdo! Quem é que traz vitória morrendo? Quem é que ganha glória numa cruz onde
é considerado maldito. Mas foi exatamente esse caminho escandaloso para nós, absurdo para nós, os seres humanos. Foi nesse caminho, fazendo a vontade do Pai e cumprindo toda a palavra de Deus, que Jesus venceu as trevas. Não importa quão absurdo seja para você o caminho do Senhor, Ele é o caminho para glorificar a Deus. O caminho escolhido para glorificar a Deus, este é o caminho que você tem que trilhar. Então, tendo orado ao Senhor, colocado a fraqueza diante de Deus e pedido auxílio diante daquilo que ele viria viver, a luta que iria e estava já começando a travar, nós voltamos para o texto de João. E o texto nos diz que, após isso, após esse momento em que Jesus ora, tem um momento de intenso clamor a Deus, Jesus se levanta para começar a sair, se dirigir, porque é exatamente o momento que o traidor vai chegar, Judas. E João diz que, versículo 2, do capítulo 18 de João, e Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta, e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Observem os detalhes. Está vindo um batalhão para pegar Jesus. Um grupo de pessoas com lanternas, tochas e armas. Pessoas estão armadas para vir pegar o Senhor Jesus. O negócio é sério. Mateus capítulo 26, versículo 47, diz que falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, com ele grande turba com espadas e porretes. Não foram poucos os que foram pegar Jesus, e não foram desarmados, não. É uma guerra. Percebe a construção do cenário? Aquele que está se humilhando diante de Deus e contando a sua fraqueza, está diante de uma batalha certa, onde muitos vêm para tomá-lo, para destruí-lo. Um homem com 11 outros. A batalha vai começar. E então, Jesus se adianta, diz o versículo 4, porque ele já sabia o que ia acontecer. Observe que quando ele disse, seja feita a tua vontade, ele estava só dizendo, Pai, eu sei qual é. A minha fraqueza me inclina a dizer, se possível, passa de mim, porque a angústia é profunda. Isso mostra a realidade da profunda angústia que ele sentia por causa de nós, nossos pecados. Mas Jesus sabia que a vontade do Pai não poderia mudar. O plano do Pai permaneceria inalterável. Então ele se dirige, a quem vocês buscam? E esses versículos de 5 a 8, eles são interessantes, curiosos, e eles fazem parte de um conjunto de outras informações que precisamos ver. Ele se adianta, pergunta a quem buscais, e o texto diz que eles respondem. Responderam a Jesus o Nazareno. Então Jesus disse, e o tradutor não nos ajudou agora. Infelizmente, e provavelmente propositadamente, ele inverteu a ordem da expressão, fazendo com que o leitor mais desavisado não perceba a relação desta frase com todas as outras presentes no Evangelho de João e que nos remetem a Êxodo 3,14. Jesus disse, eu sou. Como ele disse várias vezes no Evangelho segundo João. Sim, o Evangelho segundo João é o Evangelho do eu sou. Observem algumas referências. Capítulo 4, versículo de número 26, diz,
Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. A expressão é a mesma, eu sou. Todas essas expressões são exatamente a mesma em grego, todas. Capítulo 6, versículo de número 20, disse o Senhor Jesus: mas Jesus lhes disse: eu sou, não temais. Versículo 35, ele diz: declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. Versículo 41, ele disse: eu sou o pão que desceu do céu. Versículo 48, eu sou o pão da vida. 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Capítulo 8, versículo agora de número 12, disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Versículo 18, ele nos diz: eu testifico de mim mesmo, e o Pai, e o tradutor não nos ajudou, é a mesma coisa. Eu sou o que de mim mesmo testifica. O tradutor não inverteu ali as palavras. Versículo 24, ele nos diz: por isso que vos de morrer, no finalzinho ele diz que eu sou. Eu vou ler todo porque esse é um dos principais. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não crerdes que... o que ele tem que crer? Tem que crer que eu sou. Eu sou o quê? Essa expressão, e por isso grafada aí em maiúsculo, em caixa alta, é porque nos remete a algo importante. Se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. É o eu sou que o evangelho inteiro vai apresentar. Versículo 28. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantares o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Eu sou. Versículo 58. Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Capítulo de número 10, versículo 7, nos diz que Jesus afirmou: eu sou a porta das ovelhas. Versículo de número 9, eu sou a porta. Versículo de número 11, eu sou o bom pastor. Versículo 14, eu sou o bom pastor. Ele reafirma que ele é o eu sou. Capítulo 11, versículo de número 25, eu sou a ressurreição e a vida. Capítulo de número 13, versículo de número 19, diz o Senhor: para que creais que eu sou, que eu sou. Capítulo 14, versículo de número 6, ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Capítulo 15, versículo 1, eu sou a videira verdadeira. E versículo 5, ele nos diz: eu sou a videira, vós os ramos. Todos esses textos, em que a expressão é exatamente a mesma, eu sou, nos remete a esse aqui. Este é o último, não tem depois. O último texto de João, em que o evangelista usa a expressão, exatamente a expressão, ego eimi, eu sou. Todos eles apontam para cá. Jesus respondeu para eles: eu sou. Parece simples, ele só está dizendo, sou eu mesmo. Não. João é muito esperto, inteligente para fazer trocadilhos à toa, não. O autor está nos remetendo à palavra do Senhor, que em Êxodo, capítulo de número 3, falando Moisés com Deus, versículo de número 14, então diz o Senhor para Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. É Cristo, Ele é o eu sou.
Por isso ele diz, agora, no confronto final, em que Jesus está indo à cruz do Calvário, o eu sou está ali para batalhar, a batalha para a qual ele fora preparado, a vitória na cruz do Calvário. Por isso, a gente entende o versículo 6. O versículo 6 é estranho, né? Olha o que diz o versículo 6. Quando, pois, Jesus lhes disse, eu sou, de preferência corrija na sua Bíblia aí, não foi boa essa tradução. Recuaram e caíram por terra. Mas como assim? Jesus disse, não, sou eu mesmo, tá? Só isso, ele só disse isso, sou eu mesmo. E eles pegam e caem por terra. Mas quem cai por terra quando alguém diz, sou eu? Não foi isso que aconteceu. Quando perguntaram, Jesus diz, eu sou. E esta palavra, eu sou, essa expressão, ego eimi, em grego, obviamente não no hebraico ou aramaico, ele estava se referindo a exatamente Êxodo 3,14. E esta palavra que nos identifica Cristo como o eu sou, o Deus da glória, fez eles caírem por terra. Caíram por terra, e eu não posso deixar de fazer menção ao belíssimo e importantíssimo Salmo 18. Versículo 38, diz assim, esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sob meus pés. Caíram sob meus pés. Depois você leia em casa este salmo, que nos diz a introdução dele, que é um salmo no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. É um salmo que magnificamente nos conta aquele momento final, a história da redenção. Depois leia em casa, versículo 1 e 2, ele louva ao Senhor. Versículo de 3 a 6, é o Getsêmani. Veja o que diz o versículo 3. Invoco o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Laço de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. É Jesus no Getsêmani, um salmo como muitos outros de Davi, profético, que aponta o sofrimento do Messias naqueles dias finais. E então, a partir do versículo 7, nós vemos a crucificação, que ainda veremos posteriormente. Veja que o versículo 7 diz, então a terra se abalou e tremeu. Isso nos lembra alguma coisa? A terra se abalou e tremeu. Capítulo 27, versículo 51 de Mateus, nos diz o seguinte, o texto, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Ah, que salmo magnífico! Quem diria que o sofrimento de um homem de Deus se tornaria tipológico, uma figura do sofrimento de Cristo? Que o sofrimento de um homem de Deus apontaria para o sofrimento do Messias, do Senhor e Salvador. E assim muitas outras referências vão ser dadas no Salmo. A partir do versículo 19, nós vemos a ressurreição. Porque então ele vai falando da vitória dele. E por final, versículo 29 em diante, ele fala da vitória sobre os seus inimigos. Getsêmani, crucificação, ressurreição e vitória final. Tudo num salmo só, contando-nos a vitória do Filho de Deus sobre os inimigos do povo do Senhor. Que coisa magnífica! Sim, quando Jesus disse, eu sou, os inimigos dele caíram por terra, porque Jesus Cristo é o grande eu sou.
e estava ali para trazer fim aos inimigos de nossas almas, pecado, o mundo e o diabo. E no confronto com aqueles que vêm para matá-lo, que vêm como se fosse um salteador, um criminoso, com multidões, com escolta, com guardas, com porretes, tochas e espadas, para pegar um único homem, mas não um homem qualquer não, o grande eu sou, que por sua palavra, por sua voz, faz cair por terra os seus inimigos, porque a voz do Senhor é como as muitas águas. Voz poderosa é a voz do Senhor, nos diz o salmista. Todavia, o grande eu sou é também um cordeiro. Ah, sim, é um cordeiro. Versículo 8 nos diz: então lhes disse Jesus: já vos declarei que eu sou. Se é a mim, pois, que buscai, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. E ele disse isso no versículo 12 do capítulo 17. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então, eles iriam fugir. Só que Simão, como sempre, toma a frente naqueles momentos. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Ele tinha que fazer isso, né? Pedro, Pedro, você não entende as coisas de Deus. Lá em Mateus temos alguns detalhes importantes sobre isso. Voltamos para Mateus 26. Só que agora o versículo 51, porque nos conta exatamente isso, só que com detalhes, riqueza de detalhes. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Parece que Mateus foi um pouco politicamente correto. Não contou quem eram os caras. Um era Pedro, sim, o mesmo Pedro de sempre, e o outro que recebeu o corte se chamava Malco. Então continua o texto. Então, versículo 52, Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso, e esse é o versículo fundamental, pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Pedro, o confronto foi travado, mas não é assim que vencerei a guerra. A luta, a batalha está armada, mas não é com espadas, Pedro, que vencerei a guerra. Deus ensinou isso tantas vezes, como o homem custa entender. Todas as vezes que no Antigo Testamento Deus mostrou para Israel que não era a espada e não era o arco, não era a força do cavaleiro que traria vitória para a nação, apontava para Jesus. Todas as vezes que Deus deu vitórias sobrenaturais a Israel, o pouco lutando contra o muito e recebendo de Deus a vitória, apontava para Jesus. A vitória de Cristo não seria alcançada com espadas, mas por meio de sua morte na cruz. Aquele que é o eu sou é também um cordeiro. E ele diz no versículo 11, mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha, voltando para João 18. Não beberei porventura o cálice que meu Pai me deu?
Pedro, foi para isso que eu vim. Mas não te preocupa, Pedro. Eu sei que parece estranho. Senhor, vão pegar o Senhor, vão matar o Senhor, vamos reagir. Calma, Pedro. Aquilo que aos homens parece tão claro, nem sempre é o caminho do Senhor. A vitória de Deus não se daria pela glória de uma espada triunfante, mas por meio da vergonha e humilhação da morte de um cordeiro. O Filho de Deus, o Filho de Deus. Foi isso que Jesus disse na sua oração: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. É que realmente ele tinha que beber o cálice, não tinha outra opção. Era para lá que tudo apontava, sempre para lá. Então, meus amados irmãos, como é que nós vencemos as batalhas que nós também travamos? A grande batalha foi Cristo quem travou e Ele venceu por nós. Mas disse que nós também seríamos como ovelhas indo para o matadouro, porque também lutaríamos em nome dEle, na força dEle. Não é a força do homem que lhe traz a vitória, mas o poder de Deus que reveste a fraqueza dos que confiam nele. Então, coloca a sua espada na bainha e ergue a voz ao Senhor, porque a espada com a qual nós lutamos contra o pecado, contra o mundo e contra o diabo, não é desse mundo. Paulo nos diz em Efésios capítulo 6, que Deus nos deu a armadura, e que sempre nos remete à palavra dele, e à espada do Espírito, que é a palavra do Senhor. É por meio dela que vencemos o pecado, o mundo e o diabo. Cristo foi à cruz para vencer, mas ele venceu no poder de Deus. E você? Tem vencido batalhas? E você? Tem vencido lutas, tentações, confrontos? É possível, sim, não importa quão fraco você se sinta. Não importa quão impossível pareça lutar contra milhares, sendo você um só. Porque a nossa luta, ela é travada no poder de Deus. Então coloque a sua vida na presença do Senhor. E em oração, e fazendo uso da verdadeira espada eficaz, que é a palavra de Deus, batalhe na dependência do Senhor, porque é a vontade do Senhor que é o caminho para a nossa vitória. As vitórias sobre as lutas da vida, porque a vitória final, a grande vitória contra o pecado, o mundo e o diabo, foi alcançada uma vez por todas, por meio de Cristo Jesus. E por isso Ele voltará para trazer-nos sua vitória. Meus amados, olhe para o que Ele passou, para que você sinta o conforto de ver que Ele entende você. Deus conhece as suas fraquezas, Ele conhece as suas lutas, Ele sabe exatamente o que passa dentro de casa, no trabalho, na rua, em todos os lugares, e principalmente dentro do coração, nas mais profundas lutas que o homem trava, as mais profundas batalhas que a história não poderia registrar, são travadas no mais íntimo do coração de um pecador, que temendo a Deus, então desembainha a sua espada para lutar na força do Senhor. Lute na força do Senhor, e no Senhor você alcançará as vitórias, como Jesus Cristo, que fez a vontade do Pai. Deus poderia trazer-nos a vitória de muitas outras formas, sim. Jesus disse, bastava pedir e o Pai mandaria legiões de anjos. Mas não é a vontade do Pai que vençamos desta forma, mas que vençamos humildemente, como ovelhas, que na dependência do Senhor
testemunharão o poder de Deus na fraqueza do homem, que testemunharão a manifestação da graça de Deus na vida de pecadores. Sim, as nossas batalhas visam que também glorifiquemos a Deus. E por isso é tão importante que você saiba lutar. Porque não é apenas a vitória do cristão que glorifica a Deus, é o processo de luta também, tendo em vista que é nosso processo de luta na batalha contra os nossos inimigos, nós apontamos para a dependência de Deus, para o poder de Deus, para a graça de Deus. Isso tudo é importante, porque tudo isso mostra quem Deus é e o glorifica. Por isso, não pule etapas, não procure atalhos, não precisa querer ser forte, como é comum o homem querer mostrar que tem algum poder e força em si mesmo, porque não é na força do homem que Deus é glorificado, mas na fraqueza. É na fraqueza que Deus manifesta o seu poder, como foi na vida do grande Eu Sou, que se fez ovelha para vencer na cruz os nossos inimigos. Portanto, se Ele, o Senhor da glória, se humilhou, se fez ovelha para ir à cruz vencer a nossa guerra, porque nós venceríamos as batalhas da vida de outra forma. Então, ao voltar para casa hoje, procure ao Senhor em oração e clame, e é de joelhos no chão, humilhando-se na presença do Senhor, que você testemunhará a graça e o poder daquele que opera nas fraquezas dos que esperam por Ele. É exatamente naquela posição mais humilhante que testemunhará a grandeza, a glória e a misericórdia daquele que não desampara os que buscam o seu favor. E é assim que você vencerá as batalhas da vida, não para que obtenha a vitória tão somente, mas para que mostre ao mundo a glória daquele que conduz todo o processo a ter a vitória do seu povo.